Agora, lá no nosso formulário.php, nós vamos editar para poder, quando eu enviar o formulário, o ID ser enviado junto. Porque eu preciso desse ID para poder conseguir editar o arquivo, a entrada do banco, né? Editar a tarefa. Então, assim que a pessoa clicar lá em editar, vai para o formulário e clicar em atualizar, o ID tem que ser enviado para poder eu conseguir editar a tarefa, né? Então vamos lá no arquivo formulário.php e aqui no comecinho do formulário eu vou colocar um campo para o ID. Só que detalhe, esse campo ele não precisa aparecer, porque a pessoa não vai editar esse campo. Ele é um número que é autogerado pelo banco de dados, tá? E isso é comum em vários outros bancos de dados. Na prática é comum. Então ele vai ser do tipo invisível. Se você traduzir essa palavra, é invisível. Então ele é um campo que vai estar aqui, mas vai ser invisível. Vou pôr o nome dele, que é esse nome aqui que ele vai ser utilizado depois para ser acessado. E eu vou passar um valor aqui. E o valor dele eu vou pegar da variável tarefa. Então eu vou jogar nesse campo invisível o ID. Certo. Então vamos continuar. Então o restante dos campos nós vamos preencher os valores utilizando o atributo value e o conteúdo do elemento quando for texto, que neste caso são os campos tarefa, descrição e prazo. Então eu vou vir aqui primeiramente no nome, aqui, e eu vou colocar um valor para ele. Então vou dar um enter aqui e vou fazer igual eu fiz lá em cima. E aí eu vou pôr um trecho aqui. Por que isso daqui, pessoal? A hora que eu entrar no arquivo editar.php, eu tenho que preencher os campos do formulário com os dados da tarefa que a pessoa quer editar. Igual nós fazemos em vários sites aí, né? Você quer editar seus dados estão lá, você edita. Esse processo aí. Essa videoaula vai ficar um pouquinho maior e não tem como quebrar ela. Tarefa, que vai ser o nome, certo? Agora eu vou fazer para descrição aqui. Perceba que aqui eu não vou dar um enter, porque senão isso vai sair lá no meu formulário, esse espaço que eu vou dar aqui, porque aqui é texto, né? Então vai sair o que está aqui, esse trecho aqui. No caso, o PHP vai ser interpretado, né? Então, tarefa, descrição. Beleza. Deu na conta, né? Aqui, para precisar quebrar a linha. Agora eu vou lá em traduz data para exibir, que vai ser no prazo. E mais uma vez, olha só, vou usar aquela função nossa, né? Que traduz a data para exibir. Porque eu estou pegando isso do banco, novamente. Então vamos aqui.
Traduz data. Traduz data para exibir. Passa a tarefa com a data, né? Que é o prazo, no caso. Ponto e vírgula. Fim. Essa função nossa está lá no arquivo ajudantes. Traduz data para exibir. Tá ela aqui, ó. Traduz para exibir. Ah, ficou errado o nome aqui, ó, pessoal. Ah, faltou o data, olha. Acho que na videoaula passada aí a gente criou a função só que com o nome. Vamos ajustar ela aqui. A gente vai ter que procurar onde que ela está sendo usada. Fazer o ajuste. Traduz data para exibir. Pôr o nome completo, tá? Então substitui aqui. E onde estiver usando ela, tem que alterar. Ela vai estar aqui na tabela também, eu traduz para exibir. Tudo bem, se surgir mais algum lugar, a gente arruma depois. Tá, acho que é só isso mesmo, é onde mostra, né? Traduz para banco aqui. Traduz para banco. O template não tem mais nada. Então é isso mesmo. No princípio é só aqui mesmo. Agora o preenchimento da prioridade e da tarefa é um pouquinho diferente. Porque não é texto, né? Nós temos que marcar ou não o rádio button e marcar ou não o checkbox. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Então o primeiro aqui ele não vai vir marcado. E na realidade, eu vou pôr esse código aqui, ó. Agora eu vou colocar um PHP aqui. Opa. Vou pegar esse baixo. Jogar aqui na frente, todos eles. Agora eu vou dar um Enter aqui. E vou escrever um código PHP aqui. Meu código vai ficar desse jeito, ó. Então vai ficar um eco aqui. Agora eu vou usar um operador ternário, que faz o papel do if-else. Só que bem mais simples. Tarefa. Aí eu vou prioridade, então ele vai imprimir. Se a prioridade for 1, eu vou colocar que ele é checked, que ele vai estar marcado. Se não, põe vazio. Tá? Então olha só aqui como é que funciona. É como se fosse um if. Você coloca a condição. Se a condição for aceita, então você põe interrogação aqui. Se a condição for aceita, ele vai, se ela for verdadeira, ele vai preencher com isso daqui. Que isso vai sair aqui no eco. Se não, tá? Você põe 2 pontos aqui para simbolizar o se não, vazio. Então, é muito útil esse operador, tá? Chama operador ternário. A maioria das linguagens tem isso daqui.
Então a gente vai fazer isso para os outros também. Então eu vou copiar esse trecho de código. Na realidade eu posso pôr isso aqui nessa linha de cá. Economizar espaço aqui, né? E aí nos outros a mesma história. Só que eu tenho que mudar um pouquinho o código, né? Então a prioridade na realidade aqui é 2. Se a prioridade for 2, quer dizer que ela é média. No outro, se for 3. Deixa eu dar um tab a mais aqui. Tá aí. Aqui se for 3. Certo. E vamos fazer um processo parecido aqui na tarefa concluída também. Agora com o campo concluída. Copiei o mesmo código, aí eu vou ter que alterar aqui. Tarefa agora é concluída. Já vou explicar melhor esse operador ternário, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Então, se concluída for 1, quer dizer que está concluído. Aí eu marco o checkbox aqui. Certo. Beleza, agora antes da gente prosseguir, vou dar um exemplo aqui para vocês desse operador ternário no PHP, para se tiver alguma dúvida a gente já resolve já. Então eu vou limpar aqui meu canvas, salvar isso daqui. Pegar um arquivo novo. Certo. E agora vamos fazer o seguinte exemplo. Vou fazer um exemplo com if normal e esse mesmo exemplo com o operador ternário. Então vamos lá. Então imagine que eu tenho a seguinte situação aqui. Opa. Então eu tenho o seguinte código. Então eu tenho idade. É igual a alguma coisa que tem no get lá. E aí eu vou ter se idade for igual maior ou igual a 18, abro chaves aqui, aí coloco, vou imprimir alguma coisa na tela, tá? Bem-vindo. Imagine que seja um lugar que tem um acesso restrito, né? Se for menor que 18. E o outro é o else. Aí eu coloco entrada negada. Fecho chaves. Agora eu vou fazer esse mesmo código aqui com um operador ternário.
Então, olha só o tanto que fica mais simples. Então, vamos lá. Vamos passar uma linha aqui. Tá? PHP. Aí eu vou ter a variável idade. A mesma história. Então, vou ter aqui idade e em uma linha eu já resolvo tudo. Olha só como é que vai ficar. Aqui. Aí eu coloco. Tem que ter um espaço aqui, tá? Idade. Maior. Maior ou igual, né? A 18. Aí eu ponho interrogação. O que eu colocar aqui agora é o que será executado se ele for maior ou igual a 18. É o que vai ser mostrado na tela. Bem-vindo. Se não, entrada proibida, né, ou negada. Ponto e vírgula. Pronto. Simples assim. Tá vendo? Tanto fica mais prático. Tá? Então é isso que nós estamos utilizando lá. Em vez de escrever esse código inteiro aqui, né, olha a diferença. Tá? Para o de baixo. Tá? Então vamos continuar. Então fiz a alteração. Agora eu vou... Tem que alterar também o botão, né? O botão tem esse nome fixo aí de cadastrar. Nós vamos colocar um nome para esse botão dependendo da situação aqui. Então, se eu tenho um ID maior do que 0 no formulário, quer dizer que eu quero atualizar. Então vamos lá, onde está a Vaule aqui, ao invés de colocar cadastrar, vou colocar o seguinte, deixa eu pular para a linha de baixo aqui para eu ter mais espaço para escrever. Então vou colocar um trecho PHP aqui. Vai ser eco. Aí o operador ternar novamente, né? Tarefa. ID for maior do que 0, então vai ser atualizar. Caso contrário, cadastrar. Ponto e vírgula. Beleza, né? Ok. Agora eu tenho que implementar a minha função editar tarefa, que está aqui no arquivo editar, né? Essa função aqui. Essa eu já fiz. Agora tem que implementar editar tarefa, que vai ser um update. Então vamos lá no arquivo do banco.
e vamos colocar ela aqui embaixo. Function, editar tarefa, conexão, tarefa. E aqui eu vou criar então meu SQL. SQL editar. Então vamos lá. Update, tarefas, set. Esse autocompletar dele aqui tem hora que atrapalha a gente, né? Nome igual a tarefa, faltou o cifrão aqui, ó. Então vai receber esse nome aqui, vírgula, aí eu vou colocar os outros campos agora. Vou pegar todo ele de uma vez aqui. Opa. Colar no arquivo errado aqui. Então, descrição, nome, descrição, prioridade, prazo, concluída. E eu tenho que especificar qual entrada da tabela, tarefas, que eu quero atualizar. Então, vou usar o ID. Então, onde o ID foi igual a isso daqui. Certo. Então, esse é o meu código para fazer edição, né, o SQL. Agora eu tenho que passar isso para minha função do PHP executar, né? MySQL underline query. Aí eu passo a conexão e SQL editar para ela. Prontinho. Vamos atualizar nossa página aqui agora, ver como é que ela tá. Aqui, né? Tarefas.php, atualiza. Olha só. Porção de erros que nós temos aqui. Tá? Não precisa se preocupar, já era esperado, né? O que que acontece? No meu formulário, eu estou utilizando a variável tarefa para preencher os campos. Isso vai funcionar bem quando eu tenho que editar um campo, porque eu vou ter valores para serem colocados dentro dos campos aqui. Quando eu atualizo o formulário para cadastrar uma tarefa, eu não tenho nada na variável tarefa. Então ele tenta acessar esse campo da variável tarefa e não existe. Aí dá esses erros aqui. Então vamos fazer o seguinte. Quando eu quiser cadastrar uma nova tarefa, eu vou criar uma tarefa vazia e vou preencher os campos do formulário com essa tarefa vazia. Então vamos adicionar essa variável vazia logo antes do include do template.php, lá no arquivo tarefas.php, né, que é isso aqui. Então, bem aqui, ó. Então vamos criar uma tarefa vazia. Tarefa, array,
E agora eu vou popular esse array, né? Então eu vou ter o campo ID vai ter um valor que vai ser 0. O campo nome também tem um valor, no caso é vazio. Aí assim por diante. Vamos colocar o resto aqui. Então, ID, nome, descrição, prazo, prioridade e concluída. Então, isso aqui é do jeito que vai aparecer o meu formulário quando eu quiser cadastrar. O que já vai estar preenchido nele. Então, praticamente vazio, né? Certo, vamos salvar. E vamos tentar fazer a edição aqui agora. Vamos atualizar isso aqui. Ó, beleza. Não deu mais nenhum erro, né? Tá, agora se eu fizer uma edição, por exemplo, vamos pegar comprar mochila aqui. Vamos colocar uma exclamação aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, editado. E vou clicar em atualizar. Ó, tivemos um errinho aqui, né? Vamos conferir esses erros? Ó, achei um dos erros aqui, ó, linha 72 do banco. É variável indefinida. Então vamos lá, linha 72 está aqui. Fala que a conexão não existe. Porque nós colocamos ela, né? Eu coloquei ela aqui com o til. E na realidade é assim, né? Salve isso aqui. Vamos editar essa. Ah, parece que agora foi, ó. Ó, perceba que eu editei a tarefa e continua aqui nessa janela aqui. Então, o interessante é, assim que você editar, você volta para a tela anterior, que é de cadastro, onde está mostrando as entradas do banco, né? As tarefas que você tem. Se eu vier aqui, tá aqui, ó. Comprar uma mochila. Então nós editamos, né? Tá editado aí, ó. Se eu voltar aqui na tela anterior, é no arquivo tarefas.php, vai estar aqui editado também, ó. Só que o interessante é fazer esse redirecionamento. Para isso, aqui no PHP, nós temos uma função que eu consigo escrever em um cabeçalho HTTP. Então, HTTP é um protocolo utilizado para transferência de hipertexto na rede, né, na internet. Vocês devem ter estudado isso em redes de computadores. E tem uma função que eu consigo escrever direto no cabeçalho. O protocolo HTTP tem um campo para você fazer redirecionamento, né, de uma página para outra. Então eu vou alterar o arquivo editar tarefa, né, a função, logo abaixo da função editar tarefa, que está aqui em editar. Então assim que a pessoa chamar essa função, ele vai lá no banco, vai editar a tarefa e depois eu quero redirecionar para outra página. Então eu vou escrever direto aqui em um cabeçalho HTTP no campo do cabeçalho chamado location. E vou direcionar a pessoa para tarefas. Tem várias formas de você fazer esse redirecionamento. Essa aqui é uma delas. Redireciono e nesse ponto eu encerro. Tá? No caso aqui é a ideia de matar, né, o PHP. Eu mato esse script PHP aqui. Por quê? Eu tinha mais isso daqui para ser executado. Só que como eu já fiz a edição, não faz sentido nenhum eu continuar nessa página e executar o que tem aqui embaixo.
Então eu redireciono o usuário e depois encerro esse script PHP. Salvo isso aqui. Então vamos testar novamente. Vamos aqui, vamos testar essa segunda aqui. Ela vem para cá. Estudar HTML. Vou pôr uma exclamação a mais. E vou colocar um prazo. Tá, vai ser dia 25 do 7. Atualizar. Ó, atualizou. Tá aqui. Tá belezinha. Atualizou e redirecionou. Bem, então com isso nós encerramos essa videoaula. Vocês terão alguns exercícios no encontro presencial sobre esse assunto. Então vocês vão fazer alguns melhoramentos no nosso programa, essa nossa lista de tarefas, no gerenciador de tarefas. E na próxima videoaula vou mostrar para vocês como fazer a remoção, né, se eu quiser deletar uma tarefa e evitar o problema de atualização. Quando eu insiro uma nova tarefa, eu atualizo e insiro ela novamente. Isso é um problema, né? Como resolver isso? Até a próxima então, pessoal.